Graças e paz, irmãos, amém? É impressionante, irmãos, como o Senhor define as coisas, como o Senhor age no meio da sua igreja. Enquanto eu estava ali me preparando para entrar, eu fiquei pensando nos cânticos desse culto, na forma como Deus direcionou esse tempo de ministração e também na palavra que hoje foi reservada para ser ministrada. E nisso eu percebo o quanto a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Porque eu não tenho dúvida alguma, irmãos, que essa palavra de hoje tem muita conexão com aquilo que nós adoramos ao Senhor agora há pouco. Então, a igreja de Cristo, ele define o que a igreja ouve, e ele se faz presente no meio da sua igreja, ele está aqui no meio de nós. Amém, irmãos? Eu queria pedir você, portanto, para abrir a sua Bíblia lá em Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. Eu vou te ajudar. Abacuque está depois de Naum, viu? E antes de Sofonias. Ficou mais fácil? Tem que ficar mais fácil, irmãos. É lá no finalzinho do Antigo Testamento. Abacuque é um profeta menor. Talvez ele esteja aí, se você pegar do final do Antigo Testamento, indo para o início dele, ele vai ser o 5º livro, 6º livro, algo do tipo aí. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ele é um profeta menor, irmãos, não pela importância do que é escrito no seu texto. Ele é um profeta menor pela quantidade de escrito, mas o que o profeta Abacuque fala é tão importante para a nossa vida quanto o que qualquer outro profeta do Antigo Testamento foi inspirado por Deus e, portanto, escreveu esses textos sagrados. Amém, irmãos? Nós encontramos? Deixa eu te pedir outra coisa. Antes de você ler o texto comigo, confira, por favor, se o seu celular ele está no modo de vibração. Sabe por quê, irmãos? Porque no domingo passado, eu estava em algum lugar desse da igreja, não vou dizer que onde estava para não, testificar de onde foi que saiu. Mas, assim, em alguma região, o celular tocava muito. Eu vi uns 3 celulares tocando, Então, se você não puder desligar o seu celular, não puder colocar ele no modo avião, ficar avionado, Você vai colocar na vibração, para que ele não atrapalhe quem está do seu lado aí a ouvir a palavra e meditar na palavra. Amém? Abacuque 3, verso 17 a seguir, diz assim: porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre lugares altos. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade tão rica, especial, de nos reunirmos como tua igreja, de adorarmos ao teu nome, Senhor, de sentirmos tão profundamente a tua presença tocar em nossos corações, e de aprendermos tanto com a tua palavra. Nesse momento nós clamamos ao Senhor, que o teu Espírito Santo desvende os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, que o teu Espírito Santo quebrante o nosso coração, ao passo que aquilo que nós ouvirmos aqui seja direcionado totalmente pelo Senhor, e que nós possamos aplicar a tua verdade em nossas vidas. Nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor, Deus. Portanto, Senhor, que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra seja proferida e que fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, esse texto do profeta Abacuque, ele talvez seja muito conhecido pelo que nós lemos, mas não tão conhecido por todo o texto. Apesar de ser um texto pequeno, o livro de Abacuque tem 3 capítulos. Ele é um texto que
aos meus olhos, narra uma jornada do profeta. É um texto pequeno, 3 capítulos, mas se você ler os 3 capítulos com calma em casa, você vai perceber que há uma crescente nesse texto. O profeta Abacuque, ele não começa o texto como ele termina assim. O sentimento que há no coração dele no início do livro não é o mesmo sentimento que há no coração dele no final do livro. E nós, às vezes, olhamos para Abacuque e pensamos, ora, Abacuque deve ter tido uma vida muito tranquila, porque ele expressa essa oração no final. Então, ele diz que ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, ele se alegrará no Deus da sua salvação, ele exultará no Senhor seu Deus, e o seu Deus o fará andar por lugares altos. Irmãos, não é assim sempre a vida de Abacuque. A vida dele nem sempre foi assim. Mas, esse livro fala da jornada de um homem. E essa jornada desse homem é marcada pelo quê? É marcada por um momento social de extrema crise. Abacuque vive em um tempo em que os questionamentos, em que a ansiedade, em que o sentimento de injustiça é latente. O que ele está clamando ao Senhor, e observe, o livro de Abacuque, ele não começa proferindo uma palavra de Deus para o povo. O livro de Abacuque começa ele clamando ao Senhor por uma intervenção do Senhor no meio daquela injustiça toda. Abacuque é muito franco com o Senhor, ele é muito aberto. Ele falou, Senhor, nós estamos sofrendo. O Senhor não vê toda essa injustiça? Até quando nós vamos clamar ao Senhor? Até quando nós vamos clamar ao Senhor por salvação? E não é à toa que o primeiro versículo desse livro, eu queria que você olhasse rapidamente, o primeiro capítulo, o primeiro verso, o que é que diz, irmãos? O peso que viu o profeta Abacuque. Ele começa esse livro falando de um peso que ele sente. A visão que o profeta Abacuque tem é uma visão pesada. E todo profeta, ele sofria isso. Porque todo profeta, ele vivia 2 sofrimentos. O primeiro sofrimento, eu já pude dizer isso aqui antes dos irmãos, é quando ele recebe do Senhor a palavra. Quando Deus ministra ao coração do profeta, Deus avisa ao profeta o que o povo vai viver. E Deus mostra ao profeta o sofrimento que o povo vai viver por conta do seu pecado. Então o profeta sente o peso da mensagem. Ser profeta não é, portanto, um status. Ser profeta é, antes de tudo, entrega, uma renúncia ao sofrimento. Ele vive a dor antes do povo, porque ele sabe a dor que o povo vai viver. Deus mostra a ele e diz, olha, meu povo tem pecado. Meu povo está vivendo em pecado. Meu povo está corroendo meu coração. E é um povo que parece ser cego. Ele vai sofrer por conta do seu pecado. Pense, irmãos, isso sendo gestado no coração do profeta. Ele precisa avisar o povo. Ele precisa denunciar o pecado ao povo. Não é uma situação fácil. Ele vê toda a injustiça, Abacuque vê toda essa injustiça e sabe o que o povo vai viver ainda mais à frente. Porque o povo vai colher do que tem plantado. O povo vai colher da sua injustiça. O povo vai colher da sua infidelidade. E ele sofre depois, porque a consequência do pecado chega. E quando a consequência do pecado chega, o profeta não abandona o povo, o profeta está no povo. E ele sofre agora junto com o povo. Entende o que é ser profeta, irmão? Entende o que é denunciar pecado? E não abandonar aquele povo que Deus levantou você para caminhar? A gente tem que entender isso. Porque hoje parece ser muito fácil ser profeta, e não é. O que a gente aprende na palavra não é isso. Portanto, irmãos, a vida do profeta é uma entrega. E Abacuque passa de um homem questionador, lá no início do capítulo, para um homem que começa a entender um pouco a natureza do Senhor. Mas antes disso, eu quero que você leia comigo a partir do verso 1, como nós lemos, até o verso 4. Abacuque 1, verso 1 a seguir. Diz assim,
o peso que viu o profeta Abacuque. E o que ele diz? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei eu, violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa razão, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Será que quando a gente lê esse texto do profeta Abacuque, irmãos, isso não nos faz pensar em nosso momento, em nossa situação, em nosso contexto social? Será que esse texto, esse mesmo texto do profeta Abacuque, não seria aplicado aos nossos dias? Será que nós não clamamos e dizemos violência? Será que nós, como Abacuque, também não dizemos até quando haverá injustiça? Até quando nós contemplaremos a maldade? Será que nós, como o profeta Abacuque, também não dizemos a destruição e a violência estão diante de nós? Há muita luta, há muito conflito. Será que nós, irmãos, como o profeta Abacuque, ainda que tenhamos uma linha de esperança, mas será que nós também não dizemos que a justiça se enfraquece? E que a injustiça prevalece? É a mesma situação, irmão. Porque é o mesmo pecado que jaz no meio do mundo. É o mesmo pecado que habita o coração do homem. E o pecado gera as mesmas consequências. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Essa é a situação de Abacuque, e não é difícil pensar que seja a nossa. O profeta, portanto, irmãos, tem a impressão de que as coisas fugiram do controle do Senhor. Observe, aos olhos dele, quando ele levanta esse clamor extremamente humano, extremamente verdadeiro, ele tem a impressão de que o controle não está mais nas mãos do Senhor, e que os homens de coração mau dominam e oprimem. Essa é a angústia do profeta, irmão. Mas o livro do Abacuque não para por aí. Ele diz o seguinte, ele diz que vai ficar de sentinela. Ele diz que ele vai parar e vai começar a observar. E ele vai observar até encontrar uma resposta do Senhor. Até encontrar uma direção do Senhor. E o texto segue. E a gente chega lá no capítulo 2. No capítulo 2, no verso 4, o Senhor responde a Abacuque. O Senhor diz, o justo viverá pela... Você pode repetir comigo? O justo viverá pela fé. Essa é a essência do livro de Abacuque. A mensagem que o Senhor envia ao coração do profeta, para que envia ao povo, é dizer, olha, o justo não vai viver pelo que ele enxerga. O justo não vai viver pelas circunstâncias ao seu redor. O justo não vai viver pelo pensamento do homem, pelo que o homem maquina. O justo não vai viver pelo poder dos poderosos. O justo viverá pela fé. É a fé que vai nutrir a vida do justo. É a fé que vai fazer ele passar pelo deserto. É pela fé que ele vai compreender quem é que coordena as coisas. É pela fé que ele vai entender sobre quem o poder está. Nas mãos de quem o domínio da sua vida está. É pela fé. Irmãos, nesse cenário de deserto, de angústia, de lutas, de temores, o Abacuque encontra a mão de Deus. O Abacuque vê Deus agir. E quando ele diz que o justo viverá pela fé, não é a fé no que o justo pode fazer, é a fé no que Deus pode fazer. E não é uma mudança na natureza de Deus. Deus sempre foi bom, é bom e sempre será bom. Não é isso que nós tanto louvamos ao Senhor, que nós aprendemos? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo
Deus. É uma canção que nos ensina tanto. E Tiago 1, verso 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus é bom, eternamente bom. Deus é fiel, é eternamente fiel, e Ele há de cuidar de nossas vidas, irmãos. Ele há de cuidar do nosso futuro, do nosso presente. Ele é fiel. Deus não muda. Portanto, o que nós precisamos aprender com o profeta Abacuque é o que ele mesmo aprendeu. Que o que precisava ser transformado não era a circunstância ao seu redor, mas era o seu próprio coração, era o seu interior. Que a fé dele deveria brotar do fundo da sua alma, do seu coração, e determinar como ele agora enxergaria as coisas. A mudança, portanto, irmãos, ocorre no coração do profeta. Ocorre nele, na sua intimidade com Deus. E nessa intimidade com o Senhor, ele percebe o amor do Senhor por sua vida e pelo seu povo. Os olhos de Abacuque já não estão mais naquilo, irmão, que é temporal, que é passageiro, naquilo que é terreno. Ora, nós vivemos um reino espiritual. Abacuque não aprende mais a depender do olhar humano. Abacuque agora olha para o que é espiritual. E essa fé de Abacuque, essa fé que é vivida pelo justo, o impulsiona a certeza e não a murmuração mais. A certeza de que Deus está presente na sua vida. Essa fé no coração de Abacuque muda o seu coração ao ponto da murmuração não ter mais espaço, porque a gratidão domina a sua alma. Que a inconstância que agora havia nele dá espaço para a firmeza. A mudança que ocorre em Abacuque faz com que Abacuque deixe de ser alguém passivo, que fica olhando e admirando as coisas e buscando parar uma resposta, para um verdadeiro adorador. É isso que acontece em Abacuque. De alguém que questiona ao Senhor, para ser aquele que depende e adora ao seu Senhor. O que isso tem a nos ensinar, irmãos? O sentido da vida, o que temos alcançado, o que não temos alcançado, onde Deus tem levado cada um de nós, onde Deus não tem nos levado. O que isso nos ensina? O propósito do Senhor, irmãos, é muito maior do que aquilo que nós podemos enxergar. E é por isso que quem só entende isso é aquele que vive pela fé. O justo vive pela fé. Amém? Por isso que Abacuque passa a compreender isso. Eu me lembro, irmãos, como Deus age na minha vida e na vida de cada um de nós e surpreende a gente. Eu posso contar para você uma experiência que talvez para alguns seja simples, mas para mim foi muito profunda. Já compartilhei aqui, irmãos, mas talvez alguns não tenham ouvido, quero compartilhar novamente. Estava em Massacará certa vez. E Massacará é um lugar que o branco não pode morar, tem que morar o índio, é uma aldeia indígena. Trabalhei um tempo lá com Cátia, minha esposa. E a gente sempre viveu um tempo de tensão em Massacará, sempre. Era comum alguém chegar na porta da nossa casa e dizer: olha, você vai precisar sair dessa vila. Ou era comum a gente andar pela vila e alguém dizer: olha, você não é bem-vindo aqui. Quando a gente levava, e até hoje a gente leva equipes, grupos familiares daqui da igreja para lá, a gente sempre tem uma reunião antes para dizer o que deve fazer, o que não deve fazer, até onde a gente deve se portar, o que é arriscado dizer e qual a nossa conduta ali dentro. E eu me lembro que certa vez, uma irmã chamada Domingas, ela era uma pessoa muito ativa na comunidade, e ela foi convidada, ela foi eleita, na verdade, como presidente da associação daquele lugar. E pense num cargo importante para aquela comunidade, é o presidente da associação, porque tudo que se produz gera a partir desse ajuntamento de agricultores, dessa associação. E ela foi convidada, irmãos, para ser presidente. Ela disse: pastor, eu quero que o senhor vá até aquela sala e permaneça naquela sala comigo, porque a gente quer a tua presença e quer agradecer ao Senhor por essa vitória que Deus concedeu a gente. Cheia de planos, toda empolgada,
vou eu para essa reunião. Chego nessa reunião, tem mais algum branco, irmão? Não. Só tinha eu de branco. O resto era tudo índio. E no meio dessa reunião, a gente tinha ali 2 ou 3 pessoas que eram extremamente contrárias ao trabalho evangélico naquele lugar. E a reunião começou, eu ali me sentei um pouco mais ao fundo da sala e permaneci ali vendo toda a programação. No meio da programação, levanta um homem muito enérgico, e daquele grupo que não queria que o evangelho estivesse ali. E ele diz, eu quero a palavra. E ele se levanta com aquela voz autoritária, ele diz, eu já disse várias vezes para esse rapazinho não estar aqui nessa cidade, nessa vila, em Massacará. Eu tinha uns 24, 25 anos. Até hoje sou um rapazinho, naquela época era mais ainda. E, estando lá, ele diz, se dependesse de mim, ele não passaria mais um dia nesse lugar. Mas como uma andorinha só não faz verão, eu vou ficar o tempo todo dizendo que eu não quero que essa presença desse evangelho, da igreja evangélica, seja aqui. Ele disse, uma andorinha só não faz verão. Irmãos, levantou outra, eu falei, já são 2 andorinhas, não são uma só não. E levantou, eu concordo também com ele. Irmãos, quando ele começou a falar aquilo, eu comecei a perceber que um grupinho estava se formando, e eu, no meu desejo, quis me levantar, mas não para sair. Quis me levantar, eu confesso aqui o meu pecado, quis me levantar para confrontar aquele homem. Eu quis retribuir o que ele estava me oferecendo. E eu tinha na minha cabeça o argumento pronto. Eu tinha muito bem as justificativas para estar ali, o que o evangelho estava fazendo, o que a igreja estava fazendo, eu tinha, irmãos. Mas no meu coração, naquele momento que eu desejei estar de pé e confrontar aquele homem, o Espírito falou no meu coração, assente-se. Eu senti essa direção do Senhor, não se levante, eu vou agir. No meio daquele povo, se levantou um homem chamado Heráclito, um senhor de mais ou menos 70 anos de idade, que nunca tinha ido à igreja. Ele se levantou e disse, o pastor não vai sair, nem o pastor e nem o evangelho. Percebeu isso, irmão? Deus agindo na minha realidade, eu morando com minha família naquele lugar, para mim isso foi muito marcante. E o que acontece é que depois daquele homem, outros e outras se levantaram. Eu vi um grupo de mais ou menos 10 a 15 pessoas de pé, defendendo a presença do evangelho, não a minha, do evangelho naquele lugar. E Deus está vendo? Eu estou agindo por você. A razão de você estar aqui não é por sua força, não é pelo que você tem a dizer, é pelo que eu quero fazer nesse lugar, e eu vou fazer independente de você ou de qualquer outro. Deus age no meio do seu povo, ainda que a gente veja, irmãos, ao nosso redor, injustiças, acusações, pressões. Deus está agindo pelo seu povo, amém, irmãos? Deus está agindo pelo aquele que vive, que deseja viver pela fé. O justo viverá, portanto, pela fé, não pela força da violência, não pela força da injustiça, não pela insegurança, não pela iniquidade. O justo não viverá pela ansiedade. O justo viverá pela fé. E esse é o caminho de Abacuque. O caminho de Abacuque, irmãos, é um caminho de fé. E se nós usarmos as lentes certas, essa oração vai poder sair dos nossos lábios. Se a gente aprender a olhar com a lente certa para a vida, se a gente usar todos os recursos que eu tenho dito aqui, não usar o recurso da fé, nós não vamos poder, como Abacuque dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se em nosso coração não houver fé, se os nossos olhos não enxergarem a vida pela lente da fé, nós não vamos poder fazer essa oração de Abacuque, irmãos. Porque nós vamos ser roubados pelas circunstâncias. Vamos ser roubados, sim, por nosso coração. Pelas frustrações que podem ocorrer conosco. Portanto, o Abacuque nos ensina que o que determina a minha fé não é a circunstância exterior, mas é o meu coração e a minha relação com o Senhor. Meu coração. E coração é algo importante.
Filipenses 4, versos 6 e 7, eu vou ler para os irmãos, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém? Amém. Isso não se trata, irmãos, de negar nossos problemas. Nós temos problemas. Eu desconheço alguém que não viva algum problema. Desafios, problemas fazem parte da vida. Assim como fazia parte da vida de Abacuque. E eu quero que você entenda isso. Abacuque não nega os problemas. Você percebe? Abacuque enxerga além deles. Abacuque não nega que algo inesperado, uma tragédia possa acontecer, uma frustração possa acontecer, que ele não tenha o seu sustento, que os animais não estejam nos currais. Ele não nega, muito pelo contrário, ele diz: ainda que aconteça isso, a minha fé estará firmada no Senhor. A minha fé estará no Senhor. Portanto, Abacuque, irmãos, nos ensina muito. Nos ensina a guardar o nosso coração. Porque nós aprendemos várias e várias vezes que do nosso coração procede a direção da nossa vida. Que é no nosso coração que nascem nossas paixões. A direção nossa é determinada pelo que há em nosso coração. E eu quero pedir você para ler mais um texto. Deixe Abacuque guardadinho e vai em Provérbios 4, verso 23. Abacuque nos ensina, com a sua experiência de vida, a viver esse texto de Provérbios. Abacuque nos ensina com o seu testemunho a colocar em prática o que Provérbios 4, verso 23 diz. Você encontrou? Amém? Diz assim, Provérbios 4, verso 23 até o 27. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende o que, irmãos? Toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste-se os seus pés da maldade. Guarda o teu coração, querido. Guarda o teu coração, querida, porque dele depende toda a sua vida. Que os seus lábios não percam tempo com a mentira, com a perversidade. Como é que se guarda o coração? Talvez seguindo esses princípios dos versos. Como guardo o coração? Guardando meu lábio. Como guardo o coração? Tendo foco em minha vida, olhando para frente, não amargurado pelo passado, não dependente mais do passado, mas entendendo o que Deus pode fazer no meu futuro e no meu presente. Como guardo meu coração? Alinhando os meus pés, firmando a minha vida sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. São princípios de como se guarda o coração, porque o coração norteia a vida. O coração dá norte para a sua vida. E se você perde o seu coração, logo você perde a sua vida. A vida perde o sentido se o coração se perde. A vida perde o sentido se o coração é corrompido. Se o seu coração se perde, você vira refém dele. Refém. Já se viu alguém refém do coração? Pastor, eu queria sentir algo diferente, mas eu não consigo. Pastor, eu queria ser alguém diferente, mas tem uma coisa aqui dentro de mim que me aprisiona. Refém do coração. Pastor, eu queria até ser mais amável, mas meu coração é frio. Eu queria perdoar, mas o meu coração está amargurado. Eu queria me doar mais, mas eu não tenho tempo para o outro. Eu não tenho tempo para
o ministério, eu não tenho tempo para o evangelho, eu tenho muitas tarefas, eu tenho muita ocupação, eu tenho muito eu dentro de mim, e pouco nós. Tem muito eu no meu coração e pouco Cristo. E aí alguém diz para você, em um determinado momento da sua vida, diz assim: olha minha querida, olha meu querido, siga seu coração. E ele fala com a voz poética: siga o seu coração. E você fala: é verdade, né? Meu coração, eu vou seguir meu coração. Segue seu coração. Segue seu coração enganoso que pode ser. Siga a palavra e mergulhe o seu coração nela. E depois do seu coração mergulhado nela, você vai entender e vai tirar provas das suas decisões. Mas o coração tem que estar mergulhado no que Deus guardou para você, amém? No que Deus guardou, porque muitas vezes o seu coração vai ser contra ela. Você não vai querer andar mais uma milha, você não vai querer dar a capa, você não vai querer descer do seu animal e colocar alguém que você não conhece sobre ele e deixar ele numa hospedaria e dizer: olha, cuida dele, se estiver dependendo de algo, na volta eu vou pagar tudo. Seu coração não vai querer isso. Seu coração não vai querer renunciar e nem perdoar. Seu coração não vai querer abrir mão de si, vai querer guardar o eu aí até onde ele puder. Seu coração vai querer se irar. Seu coração vai guardar mágoa. Seu coração vai ser extremamente vaidoso. Segue seu coração? Não segue, eu não sigo o meu, não posso seguir. Quando eu sigo o meu, eu erro. Eu devo seguir a palavra, mergulhar meu coração nela. Submeter meu coração ao Evangelho. E depois sondar as decisões que tenho a tomar. O coração que não está guardado como o de Abacuque, irmãos, vai passo a passo se contaminando, passo a passo, se tornando pesado, carregado de mais notícias, de mais influências. Um coração que não está guardado vai se decepcionando, e isso vai desencadeando no coração dele insegurança, desesperança. E sem esperança, irmãos, não há razão para lutar por nada, não tem esperança. Quem de nós aqui acessou hoje, de alguma forma, alguma rede social? Levanta a mão, por favor. Só levanta a mão assim. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Amém. Pode baixar, pode baixar. Você é do fundão, lá, os adolescentes do fundão, pode baixar tudo. De certa forma, a rede social expressa quem nós somos, né, irmãos? Será que essa plataforma que a gente tem, essa plataforma virtual, ela não expressa o que está no nosso coração? É uma camada do que nós somos. Expressa. E expressa tanto que a gente vê a doença que a gente tem lá. O quanto a gente está adoecido na alma lá. Para pensar. Nós somos, irmãos, uma geração dos entendidos. Me permita aqui dizer, eu acho que é a impressão que eu tenho. Nós somos uma geração de que entendemos tudo a qualquer hora. E aí basta ter um assuntozinho que a gente já tem uma opinião formada e categórica para dizer. Ô pastor, tem que ser politicamente correto, liberdade de expressão, tem que ser, mas é doença que a gente vê ali muitas vezes, irmãos. No sentido da alma desgastada, iracunda, afastada de um relacionamento sadio. Para tudo a gente tem opinião. Para tudo. E essas opiniões, elas não são, muitas vezes, saudáveis, você sabe. Quem aqui nunca viu uma discussão pesada, não estou falando de discussão pesada na rede social? E parece que quando a gente entra nela, a gente acha que saiu daqui. Eu vou ali viver o mundo de faz de conta e volto para cá. No mundo de faz de conta, eu posso revelar tudo que eu tenho no meu coração, até as minhas maldades, as minhas angústias, a minha vontade de ira, de me rebelar, eu posso declarar ali. Esquece que aquilo faz parte da vida. Era como se a gente estivesse vivendo como Abacuque, rodeado de injustiças. Não, aqui é um ambiente que eu posso clamar, que eu posso dizer o que eu quiser, que eu posso bradar. E a gente esquece o quanto machuca, o quanto dói, o quanto afasta. E ali
nessa geração de acusadores, irmãos, nós buscamos fazer a justiça com discursos inflamados. Em nome da justiça, nós tiramos licença para agressão verbal e, quem sabe, até física. É como se fosse o green card do ódio, né? Ali eu tenho liberdade para isso, para acusar. E cada vez mais a gente percebe o quanto um coração que não está guardado é contaminado. Enquanto um coração que não está guardado do que fala, para onde olha, onde pisa, em quem é mergulhado, enquanto esse coração não está guardado, a gente é refém disso. E aí estabelece relacionamentos, vínculos desrespeitosos. Quando, na verdade, o que carecemos é de vínculos saudáveis. Eu vou dizer para você, vínculos humanizados. Às vezes chega ao ponto da gente não perceber o quanto desumano nós somos com algum comentário. Desumanos. Banalizamos vida, banalizamos princípio, misturamos as coisas, os valores, misturamos instituição com pessoas e assim a gente vai. Esse não é o papel daquele que guarda o coração no Senhor, porque a Bíblia direciona outra coisa. A Bíblia mostra para outro lado. Aquele que guarda o coração na palavra tem a esperança no Senhor e não nas circunstâncias. Eu quero ler para vocês alguns versículos, irmãos. Romanos 15, verso 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança em quem? Nele. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que o Espírito faz na vida do crente é dar paz e alegria ao seu coração. Não é fazer dele um promotor de guerra. Não é. Ainda que você diga que tenha todas as razões para isso, não é o fruto que o Espírito pode causar em você. Salmo 118, verso 4 e 6 diz: os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? Romanos 15, verso 4 diz: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém, irmãos? O profeta Abacuque, querido, tinha todas as razões humanas para bradar, para reclamar, para murmurar. Mas, a despeito de toda a maldade, de todo o ódio, da insegurança que rodeava, Abacuque preferiu se abrir para confiar num Deus que se firmaria como sua fonte de alegria e de salvação. Abacuque se firmou nesse Deus. Um Deus que o faria levar a lugares altos, mas isso pela fé. O justo vive pela fé. Então, o que é que nós aprendemos com Abacuque, irmãos? Que ainda que a gente não tenha razão para se alegrar, a gente deve se alegrar no Deus da nossa salvação. Amém? Você entende o que a Bíblia nos ensina? Que a alegria é uma decisão. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu não vou olhar para a circunstância. Eu não vou olhar para o que o homem pode me fazer. Eu não vou olhar para o perigo que eu posso correr. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Porque Ele vai me levar a lugares altos. Porque Ele vai me conduzir. Porque Ele vai trazer paz ao meu coração. Abacuque, portanto, irmãos, ele não prioriza aquilo que é terreno. Ele não prioriza aquilo que é material. Ele não se importa com os animais do campo, com a videira. Ele sabe de onde veio o fruto. Ele sabe de onde vem o seu sustento. Ele sabe de onde vem a sua provisão. O que tenho vem do Senhor. O que tenho vem do Senhor. E ainda que passe pela vontade dEle alguma alteração nisso, alguma mudança nisso, eu digo ao Senhor, vou me alegrar no Senhor. Vou me alegrar no Senhor. Porque até que a gente aprenda isso, irmãos, a gente corre o risco de não ser agraciado, sabe? Quando o coração da gente está tanto em algo,
que a gente olha para aquilo, eu já comentei, os irmãos já ouviram, aquilo deixa de ser um bem para ser um senhor. Aquilo deixa de ser dominado por você para dominar você. E aí você diz, não, eu me preocupo com os gados no curral, não, eu me preocupo com o fruto da vide, eu tenho que fazer algo, e aquilo consome tanto você. Eu não estou dizendo de uma apatia no trabalho, não, o trabalho dignifica o homem, eu não estou falando disso, eu estou falando daquilo que consome você, que tira seu sono, que tira a paz da sua alma. Quando a gente vive dependendo daquilo, talvez Deus olhe para a gente e diga, não, meu filho, eu não posso te abençoar. Porque o que você tem já é uma prisão para você. O que você tem já te aprisiona. Se você prosperar, você vai ganhar mais cadeias. Você vai ganhar mais prisões, mais amarras, porque aquilo está te consumindo. Mas ao passo que a gente ora como Abacuque, irmãos, a gente se liberta para depender do Senhor. E Deus diz, agora você entendeu. Seu coração não está nisso, seu coração está em mim. E eu sei que ainda que eu abra uma porta na tua vida, se você continuar com o coração como está, isso não vai roubar você de mim. Você vai continuar mergulhado na minha graça, vai entender quem eu sou, vai entender o que é depender, vai entender o que é a minha fidelidade, vai entender que eu sou Deus. Vai entender. A gente precisa, irmãos, aprender com Abacuque. Ele não confia naquilo que é terreno, ele não confia naquilo que é material, e ele não vive melancólico. Ele não olha ao redor e diz, está tudo se acabando. No início ele estava assim, mas no final, quando ele entende o que é a fé no coração do homem, ele vai mudando. Ele vai mudando o coração. Sabe quando a gente vê assim, não, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu já passei na vida, você não sabe o que eu sofri, irmão, sei, reconheço, respeito. Mas isso não pode ser uma prisão para você, como o bem foi para alguém. Porque o passado passou. O passado não pode dominar agora o seu presente, muito menos o seu futuro. Se você entende no poder de Deus sobre sua vida, você vai entender que Deus é na sua vida e há de agir por você. E aí você olha em volta, vê a circunstância, você se torna refém da circunstância, porque as coisas não apontam para o bem, e agora você se torna refém do passado. Você é melancólico, você se martiriza, você se vitimiza, agora você é refém de si mesmo, é refém da circunstância e é refém do passado. É como se a gente olhasse, eu disse tantas vezes isso, irmãos, na mensagem passada, 2016 passou. 2017 não é a extensão da crise, dos problemas que você viveu, tenha o olhar da fé. Entenda que Deus pode agir na sua vida. É assim que a gente deve viver como Abacuque. Senhor, independente das circunstâncias, eu não vou ter um coração murmurador, eu não vou ter um coração maledicente, eu não vou ter um coração que fica me vitimizando, me tratando como alguém digno de pena. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, Ele habita em meu coração, Ele há de me levar adiante. Esse é o olhar da fé, irmãos. É o olhar da fé. E essa mudança foi tamanha no coração de Abacuque, que eu finalizo para você dizendo o seguinte: no início, Abacuque começa o seu livro levantando um questionamento, ou alguns questionamentos. No início, Abacuque tem várias e várias perguntas. No início, Abacuque tem vários e vários questionamentos, e alguns deles pesados, acusando. No final do livro, depois de entender o que é a fé no Senhor, Abacuque só adora, só exalta, só declara quem é esse Deus na sua vida. De alguém questionador, murmurador, quando submetido o coração, quando guarda o coração no Senhor, se torna um adorador. Quem você é, irmão? Quem você é? Como é que você está começando esse 2017 na sua vida? Cheio de questionamentos para o Senhor? Cheio de angústia na sua alma? Alguém que quer declarar que tem sede de justiça por meio do ódio?
Alguém que está confiando nas circunstâncias da vida e está com o coração pesado por isso? Questiona. Ou é alguém que aprendeu a depender do Senhor e viver pela fé? Dia a dia, pela fé no meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que há de me levar a lugares altos, aquele que há de me guardar, aquele que é meu porto seguro, aquele que é o bom pastor da minha alma, aquele que me apacenta, aquele que me faz andar por pastos verdejantes. Quem é Deus para você? Você é um cético? Você é um questionador? Ou você é um adorador? Nós vamos exaltar o Senhor com um cântico que nós fizemos, adoramos ao Senhor nesse culto. Quero chamar o grupo de louvor, rapidinho. E foi um cântico que a gente não tinha programado nada, irmãos, mas tem tudo a ver com essa reflexão. Como tantos outros momentos que nós tivemos nesse culto, que nos ensinam e devem nos ensinar o que é depender do Senhor, viver pela fé, dia a dia vivendo pela fé. Amém, irmãos? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, finalizando esse culto dessa forma. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para chegar além, além. Eu vou descansar, pois eu entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você pensasse: qual é a sua atitude quando as coisas parecem fugir do seu controle, irmão? Qual é a sua atitude quando você olha para o seu redor e vê injustiça, vê pessoas que tentam mal, que causam amargura ao seu coração? Qual é a postura do seu coração quando as coisas parecem que estão saindo do controle? Quando não é um dia bom, quando às vezes o dia mau chega ou a tristeza chega, como é que você reage? Sua reação vai definir até onde seu coração está guardado no Senhor. Como você reage? Como você reage? Abacuque nos ensinou e nos ensina que o homem e a mulher que tem o coração firmado no Senhor, ele não está interessado só na circunstância. Não é a circunstância que define o seu coração.
Não é o passado que define quem ele é hoje. Não é uma postura de alguém que se martiriza, melancólico. Não, a fé não é isso. A fé é depender do Senhor dia a dia. Como nós aqui adoramos, o meu futuro está nas mãos do Senhor. A resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Então ore ao Senhor dessa forma. Senhor, se até hoje eu tenho sido alguém cético e você sabe disso, eu quero dizer ao Senhor que o meu coração quer viver uma postura de adoração ao Senhor. O meu coração quer estar guardado na Tua Palavra. O meu coração quer viver a partir dessa semana uma dependência total do que o Senhor tem planejado para a minha vida. Eu me entrego ao Senhor, eu entrego o futuro da minha casa, da minha empresa, do meu trabalho, dos meus estudos, o meu futuro total eu entrego ao Senhor. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor há de me levar aos lugares altos que o Senhor tem reservado para mim. Porque é a Tua Palavra que me garante essa verdade. Senhor, nós queremos Te exaltar, Deus, por essa noite tão especial em que a palavra do Senhor, tão viva e eficaz, penetrou em nossa alma e nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque ela tem poder de nos revelar a Tua vontade. A Tua palavra tem o poder de mudar e moldar nosso coração, Senhor. E nós, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Senhor para que o Senhor retire da nossa alma o ceticismo, a incredulidade, um coração murmurador. Que a mesma transformação que ocorreu em Abacuque, Senhor, por Tua misericórdia, nós possamos viver. De alguém questionador, cheio de dúvidas, de alguém que gasta o tempo observando e sem uma atitude de adoração, nós possamos nos entregar, nos render ao Deus que domina as nossas vidas, ao Senhor. Nós entregamos diante do Senhor, no Teu altar, nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge. Nós entregamos, Senhor, o nosso futuro. Nós entregamos, Senhor, os nossos bens. Eles não dominam a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Eles não dominam o nosso coração. Eles são do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração guardado na Tua presença. A não sermos promotores de guerra, mas de paz. Porque os pacificadores serão reconhecidos como filhos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, onde nós plantarmos os nossos pés, que nós possamos trazer do Teu Evangelho libertador, da Tua verdade, da Tua paz, Senhor. Nos ajuda no meio de uma geração corrompida, a ser sal e luz, e a indicar, sinalizar, que a esperança da nossa vida, não está no homem nem no mundo, está no Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Senhor, e Te adoramos, em nome do Cordeiro que vive para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos. Uma semana debaixo da graça e do poder do Senhor sobre sua vida. Amém.